Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Vida Mental. Hoje o nosso tema será conceitos sobre a vivência do luto, onde nós vamos trabalhar um pouquinho quais são as situações onde acontecem o luto, né, as possíveis situações onde são vivenciados os lutos e principalmente o que o luto pode causar emocionalmente em uma pessoa que está vivenciando aquela questão, né? Nós podemos considerar o luto uma questão de saúde mental? Então a ideia dessa aula hoje é tratar deste assunto tão delicado, mas tão importante, porque em alguma medida todos nós vivenciaremos o luto, né? É uma coisa que faz parte aí da história da vida humana. Então vamos lá, vamos conhecer então um pouquinho dos conceitos. Nós entendemos que o luto, ele não existe só para as questões de morte propriamente dita, tá? Nós entendemos o luto como um processo, né, uma vivência que pode acontecer em tantas outras situações, como por exemplo, as mudanças na fase do desenvolvimento, que nós chamamos aí das perdas cotidianas. Então quando tem lá uma criança, né, que ela está passando pela fase do desenvolvimento, né, indo para a adolescência, por exemplo, isso já denota algum tipo de perda, porque ela vai deixar hábitos que antes eram de um período de uma infância para hábitos de uma vida adolescente, que implica às vezes em assumir algumas responsabilidades, em ter algumas outras necessidades que na infância não se tinha. Dependendo da forma como essas transições entre as fases do desenvolvimento for acontecendo, isso pode ser vivenciado como um luto de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Que pode levar a pessoa, inclusive, a algum adoecimento, algum tipo de incômodo diante dessa vivência, tá? Perdas de emprego. Então, uma coisa que é muito importante a gente pensar quando nós pensamos nas perdas, né? É muito importante que a gente considere qual o tamanho, né, da minha vontade, vamos dizer, em me envolver com determinada coisa. Então, eu tenho uma formação, eu desejo, eu almejo muito uma determinada colocação profissional. E aí, quando eu alcanço essa colocação profissional, por alguma razão da vida, eu perco essa colocação profissional e, né, vamos dizer assim, é como se eu tivesse perdido o chão, porque eu estava apostando toda a minha energia naquele emprego, naquela situação. Então, quanto maior é o meu desejo de vivenciar aquela situação, se eu perco, maior, é claro, vai ser o impacto daquela perda na minha vida. Então, para muitas pessoas, a perda do emprego acaba tendo um impacto muito importante, por isso que também é considerado aí uma vivência de luto, tá? Mudança no status econômico. Então, aquela pessoa que sempre vivenciou, né, um alto padrão financeiro, com inúmeras situações ali, né, de viagens, de bens materiais e conforto, e aí por alguma razão da vida, né, país em crise como nós temos hoje, acontece dessa pessoa perder esse status financeiro. Essa necessidade de readaptação a uma nova condição social e financeira pode também ser considerado um luto, uma perda, né? Aquele, por exemplo, pai de família que sempre conseguiu custear uma série de luxos, por exemplo, aos seus filhos, e aí por conta de uma situação financeira, de uma queda, né, de uma crise, não consegue mais favorecer, né, propiciar essas coisas aos filhos, então isso pode ser considerado, né, um fracasso, levando essa pessoa a ter aí alguns sintomas relacionados ao luto, tá? Então, também aqui uma situação importante para a gente considerar como uma perda. Rupturas afetivas, né? Muitas vezes a gente vê aí os relacionamentos se acabarem, ter essa dificuldade aí em vivenciar essa perda e também não ser reconhecido como luto, mas é sim, tanto rupturas afetivas, né? Ou seja, cônjuge, ou quando se tem uma amizade e por alguma razão existe uma ruptura nessa amizade, ou até, né, um vínculo aí super importante que por muito tempo não foi reconhecido e hoje nós entendemos como muito importante, a perda do animal de estimação. Então, quando a pessoa passa por uma situação como essa, isso também pode denotar aí uma vivência de luto, tá? Então, esses são os diversos contextos que a gente pode entender que o luto acontece. Coloquei aqui uma citação, né, de um autor, que é o John Bowlby, que é um psicanalista. Ele é um autor que fala da teoria do apego e nós não conseguimos falar de luto sem considerar a teoria dele, tá? Então, essa citação eu creio ser bastante importante para a gente pensar um pouquinho. Existem muitas evidências de que os seres humanos de todas as idades serão mais felizes e mais capazes de desenvolver os seus talentos quando estiverem seguros de que,
Por trás dele, existe uma ou mais pessoas que virão em sua ajuda caso surjam dificuldades. Então, o que o Bowlby está querendo dizer aqui, né? Ele está falando que nós somos seres que precisamos de relações, né? Nós somos pessoas que precisamos, nós dependemos uns dos outros, né? E o tamanho da nossa segurança, né, na vida, nas relações ou até mesmo diante das nossas perdas, está diretamente relacionado à forma como nós conseguimos ter relações seguras desde os nossos primórdios, então desde lá da nossa primeira infância. Lembrando aqui, não necessariamente essas primeiras relações são de pai ou mãe. Pode ser uma tia, até mesmo, né, uma babá, a primeira professora, alguém que faça esse suporte e dê segurança para essa criança entender que ela pode ir ali, vamos dizer, né, fazer as atividades dela, ir para a escola e quando ela voltar, ela vai ter alguém continente às suas necessidades, tá? Então, a teoria do apego, ela se baseia, né, é claro que ela é muito aprofundada, né, e não é o foco da nossa aula aqui de hoje, mas eu só trouxe para vocês entenderem um pouquinho da onde nós estamos partindo para entender o significado das perdas, tá? Nós não podemos considerar somente a perda, mas sim a forma como eu estava vinculado àquele objeto que foi perdido. Luto, então, né? O que é exatamente essa vivência do luto? É uma pausa para a elaboração de uma perda importante. Existe uma necessidade de assimilação, ou seja, diante de toda a perda, né? Lembram-se lá daquele primeiro slide onde eu falei um pouquinho das situações onde pode acontecer uma perda, né? Lembrem-se disso. Sempre que se perde alguma coisa, esse ser humano ele vai precisar se reorganizar na vida sem aquele objeto perdido. Então é uma necessidade de assimilação emocional àquela vivência, assimilação principalmente também da realidade que ele vai ter que viver sem aquela pessoa, aquele animal de estimação, aquele emprego ou qualquer outra coisa que ele possa ter perdido, tá? Experiência desestruturante, aí eu trouxe, né, um termo chamado mundo presumido. O Parks, que também é um psiquiatra e psicanalista, ele cunha este termo do mundo presumido com o objetivo de que quanto mais expectativas nós criarmos, né, a respeito de uma situação, mais difícil é para a gente lidar quando a situação não acontece daquele jeito, né? Então, o mundo presumindo é tudo que nós criamos, são as nossas expectativas. E aí, quando acontece uma perda, né? Ninguém tá na vida e fica esperando que vai perder as coisas que mais ama, né? Por mais que nós saibamos que isso pode acontecer, nós não temos isso tão claro, né? Nós não ficamos esperando ou pensando que aquilo irá acontecer. Então, por isso que é considerado as perdas, né, e o luto como uma experiência desestruturante, porque significa uma perda de algo que a gente não gostaria de perder, tá? E por conta de toda essa mudança nesse cotidiano, nessa rotina, existe uma necessidade de adaptação. Então, em linhas gerais, o luto é isso. Uma pausa para a elaboração de uma perda importante, necessidade de assimilação àquela nova realidade, pensar aí nessa experiência desestruturante e numa readaptação a essa nova realidade sem o objeto perdido. Quais são as fases do luto, né? Elizabeth Kübler-Ross é uma autora aí super importante também quando se fala em luto, e ela traz essas fases aí importantes que a pessoa vai vivenciando durante o processo de luto. A primeira fase é a negação, quando a pessoa ela realmente não consegue ainda assimilar o que aconteceu. Então ela nega o fato de que houve uma perda, né? É tão difícil ela acreditar naquela história que foi vivenciada que ela prefere negar. Tá? Isso daí, gente, é importante a gente pensar que é um mecanismo emocional e muitas vezes inconsciente, né? Não é do desejo da pessoa negar, é algo que acontece porque emocionalmente ela não consegue dar conta da realidade nua e crua, vamos dizer assim. Ela precisa ter uma negação até conseguir olhar para aquela realidade verdadeiramente. Quando ela já consegue olhar para a realidade verdadeiramente, vem então alguns sentimentos de revolta, que são aqueles questionamentos de por que comigo aconteceu isso, né? Isso não é justo, tem tanta gente má no mundo, eu sempre fiz coisas boas na vida, por que está acontecendo isso comigo, né? Então passa a ter alguns questionamentos e aí o comportamento dessa pessoa também passa a ser um comportamento mais revoltado, tá? A barganha é quando a pessoa começa a conversar, né, independentemente da religião dela, mas existe ali uma certa
como se fosse um diálogo com essa religião, né? Do tipo, olha, eu vou fazer isso, isso e isso, desculpa se eu fiz aquilo e por isso o Senhor Deus, né, me tirou isso, não era exatamente o que eu queria. E começa a ter ali uns diálogos um pouco ilógico, mas que a pessoa acredita que vai poder resgatar o objeto perdido dessa maneira, né? Depois vem a depressão, que aqui nós não estamos falando do transtorno mental depressão, tá? Nós estamos falando de uma sintomatologia de tristeza, né? Quando essa pessoa ela reconhece que sim, houve essa perda, reconhece a irreversibilidade dessa perda e vê que ela não vai conseguir resgatar, né, aquilo que foi perdido. Então, aí é o momento onde a pessoa senta em cima dessa tristeza mesmo, em nome, né, dessa perda que ela já começou a reconhecer, tá? E aí, como uma última fase, aí a aceitação, quando ela já reconhece que realmente, né, não há o que fazer, perdeu, e ela já começa a evoluir no sentido emocional de, ok, eu vou tocar a minha vida independentemente dessa perda, tá? Pensamento, aí a gente vai falar agora, né, de algumas dimensões que o luto acaba atingindo quando a pessoa tá vivenciando, tá? Pensando aí nesse ser humano como um todo. Então, primeiro nós vamos falar da dimensão cognitiva. Então, cognitivamente, essa pessoa que vivencia um luto, ela vai ter um pensamento desorganizado, muitas vezes as ideias ali ficam frouxas, né? A gente tem até uma percepção de que essa pessoa está um pouco aérea, né? Um déficit de memória. A pessoa vai ter dificuldade para se lembrar de coisas que antes ela lembrava, né? Principalmente as pessoas que convivem com essa pessoa vão perceber algumas diferenças no comportamento dela. Baixa concentração, atividades que antes essa pessoa conseguia fazer normalmente, ela vai ter uma dificuldade maior. Desorientação, né? Às vezes até tempo e espaço, não sabe que dia é hoje, que ano é hoje, que mês que nós estamos, né? A pessoa vai se desorganizando de uma maneira muito grande aí. Pensamento obsessivo, geralmente em relação à perda, né? Então acorda pensando na perda, passa o dia pensando no objeto que foi perdido, adormece pensando muitas vezes no objeto perdido, então é uma certa obsessividade nesse pensamento, né? Muitas vezes também, né, quando tem alguma situação do tipo, se eu tivesse feito isso, eu poderia ter evitado que essa perda acontecesse, né? Então fica-se tentando achar explicações para o ocorrido. E nos casos mais graves, podendo chegar até mesmo algumas alucinações, né? Alucinação aí como uma alteração da senso-percepção, onde a pessoa pode ouvir o que não está sendo dito, pode ver o que não existe, né? E aí é uma sintomatologia mental mais grave mesmo, tá? Mas isso tudo pode acontecer dentro da dimensão cognitiva. Lembrando aqui, é importante também a gente, antes de seguir, fazer uma observação. Nós não estamos querendo dizer que todas as pessoas que vivenciam luto vão vivenciar todas essas coisas, tá? Nós estamos aqui falando do que pode acontecer, do que é esperado, do que pode ser comum. Não significa que todas as pessoas que vão vivenciar luto que terão esses comportamentos, tá? Então, voltando lá, dimensão emocional do luto. A pessoa fica em estado de choque emocionalmente, né, em estado de choque, então isso quer dizer que a pessoa muitas vezes vai estar ali, né, entorpecida, não vai entender o que está acontecendo, né, uma realidade difícil de assimilar para essa pessoa. Tristeza, culpa, né, alguns sentimentos de culpa do tipo, eu poderia ter evitado, será que se eu tivesse feito aquilo, outro, né, eu teria evitado essa situação, né, a pessoa começa a entrar num processo de procurar os culpados, né, pela perda. Raiva, irritabilidade, hostilidade, sensação de desamparo, né? A pessoa se sente como se tivessem arrancado algo dela. E, em alguns casos, o alívio eu coloquei aqui para que a gente possa saber que também existe isso, né? Nos casos, por exemplo, de uma pessoa acamada, né, que está há muito tempo sendo cuidada, por exemplo, por algum familiar, às vezes em estado vegetativo já, né? Essa família, quando acontece de fato a perda, pode sentir alívio. E aí, gente, é importante que nós vejamos isso com bastante respeito, né? Não significa que essa pessoa está feliz porque houve a perda, mas sim que ela simplesmente entendeu que o que estava acontecendo ali com aquela pessoa acamada em estado vegetativo já não era mais a pessoa, né? Ela já estava sendo tratada de uma forma, né, onde a vida já existia de uma forma
pouco produtiva, com muito pouco qualidade de vida. Então esse alívio aqui é mais no sentido de que todo mundo vai descansar com aquela perda, né? É nesse sentido aqui, por isso que eu considero que a gente precisa olhar com bastante respeito aí, tá bom? Dimensão física do luto. Fisicamente, essa pessoa pode vivenciar alteração do apetite e do peso, e aí pode ser tanto para o aumento quanto para a diminuição, alteração no padrão de sono, ou também para o aumento, uma pessoa que vai dormir muito mais, ou para uma até diminuição, a pessoa que tinha um padrão de horas de sono, por exemplo, de 7, 8 horas de sono, e de repente só dorme 3, só dorme 4, não consegue dormir, né? Palpitações cardíacas ao longo do dia, exaustão, aquela pessoa que está sempre cansada, e aí é pela vivência emocional mesmo, né? Perda do interesse sexual, deficiência imunológica devido ao estresse da situação vivenciada e alterações metabólicas aí nos casos mais graves, né? Importante a gente também considerar aqui, gente, que por muito tempo a gente acreditou que mente e corpo estavam separadas, né? Hoje nós já sabemos que isso não existe, que elas que estão muito juntas e, inclusive, uma interferindo na outra o tempo inteiro. Então, ora um problema, né, que a pessoa possa ter psicológico, emocional, está interferindo no corpo, como é aqui, que a gente está dando esse exemplo do luto, ou ora também uma questão física pode vir a interferir na questão emocional. Tá? Então aqui nós estamos falando do emocional interferindo no físico, só para vocês entenderem que essa situação é muito importante e muito comum, não estão separados mente e corpo. Dimensão espiritual, a pessoa começa então a questionar a fé, né? Passa a desacreditar de Deus, né? Passa a desacreditar, enfim, seja lá qual fosse a religião que ela seguia, né? Passa a não acreditar mais naquela religião, às vezes até ao contrário, ela questiona essa religião, ela começa a dizer que, né, tudo que foi dito durante esse tempo inteiro da vida dela era mentira, né? Então passa a ter aí um certo desconforto voltado para a espiritualidade. Uma descrença em tudo, revolta, como eu já falei, e às vezes até mudança de valores, né? Então aquela pessoa que vai deixar de seguir as religiões, né? Vai deixar de ter uma fé por conta do que aconteceu. Dimensão social do luto. Essa pessoa ela perde, né? Ela pode perder a identidade, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Numa família, por exemplo, nós temos ali, sempre que temos uma família, nós temos a organização dessa família em papéis, né? Então vamos pensar numa família tradicional aí, um pai que trabalha, que é o provedor, uma esposa que cuida da casa e dos filhos e os filhos com seus papéis. Quando existe a perda desse patriarca, vamos dizer assim, que é essa pessoa que vai, né, que trabalha, que coloca dinheiro em casa, que resolve as coisas, que dá conta de uma série de coisas, né? Quando existe a perda deste membro da família, todos esses outros aqui vão sentir reflexos muito importantes. Por exemplo, essa mulher que nunca, por exemplo, tinha trabalhado e que aí vai precisar dar conta de uma situação profissional para custear, né, os filhos, a casa. Então isso faz com que haja uma perda de identidade na história da pessoa, né? Ela vai não sabendo quem ela é, que papel que ela ocupa naquela família. Perda do interesse aí nas atividades, principalmente que ela já tinha antes, né? Aqui é sempre importante a gente considerar o contexto de vida que a pessoa já tinha e não coisas novas. Então ela perde o interesse nas coisas que ela tinha interesse antes. Tem uma tendência ao isolamento, então muitas vezes as pessoas, né, que convivem com os enlutados não têm muito conhecimento e muita compreensão em relação ao que está acontecendo. Então essa pessoa, por se sentir incompreendida, acaba se isolando dessas relações. E dificuldade nos relacionamentos também, justamente por isso, né? Porque a pessoa vai se sentindo não acolhida em sua dor. Dimensão profissional do luto, né? Então, profissionalmente vai existir ali uma queda na produtividade, a pessoa não vai mais ter as mesmas competências que antes tinha. Uma atividade relapsa, né, no sentido de não ter atenção, não ter concentração e por conta disso, obviamente, né, haver ali uma interferência na rotina dessa pessoa. Falta de comprometimento, então perde-se compromissos, não comparece às reuniões, não cumpre os prazos determinados. Pouco empenho em cumprir, por exemplo, né, os compromissos e alteração na habilidade criativa. Então, aquela pessoa que tinha ali um jogo de cintura para resolver as situações vai perder isso quando está vivenciando uma dor emocional importante como o luto.
Dimensão comportamental do luto. Então a pessoa passa a ter ali um comportamento ansioso, agitado e aumento às vezes no consumo dos psicofármacos, justamente por conta desse desconforto, né? Ela passa então a buscar recursos para aliviar esse desconforto que ela possa estar tendo. E aqui é um caso bastante importante porque a gente sabe de inúmeros casos onde as pessoas não vão ao médico para conseguir esses psicofármacos. Então isso quer dizer que essa pessoa ela pode por meios outros, né, ter acesso a medicações que podem fazer mal a ela, né? Então é algo aí importante para a gente estar atento mesmo, né? Abuso ou início do uso de álcool e ou tabaco, bem como de outras drogas, né? Então também aí como um objetivo, né? Bem parecido com os dos psicofármacos, né? A pessoa para aliviar uma ansiedade, uma angústia, né? Ou para conseguir dormir melhor, pode começar a fazer uso de algum tipo de droga. Então também merece aí uma atenção especial. Comportamento aéreo e comportamento evitativo, de evitar situações, né? Então os eventos familiares essa pessoa não comparece mais, né? As viagens. É interessante a gente observar, né? O primeiro ano da vivência de luto, porque como que essa pessoa vai reagir? Então, uma mãe que perde um filho, como que ela vai reagir ao aniversário do filho? Né, o filho que não está mais ali, a data que seria do aniversário do filho. Como que ela vai reagir ao Natal? Como que vai reagir ao Dia das Mães? Né? Então é super importante, né, nós observarmos essas datas festivas que pode trazer, né, um advento maior dessa dor relacionada à perda. Tá? É isso. Aí aqui eu trouxe para vocês, né, para a gente pensar um pouquinho, né, a primeira pergunta que eu fiz no início da aula, o luto e a doença mental, né, eles estão juntos, eles estão separados, como que a gente entende tudo isso, né? Pensando em todas as dimensões comportamentais, psicológicas, profissionais, sociais, tudo isso que a gente falou anteriormente, a gente entende que o luto causa um impacto bastante importante na vivência dessa pessoa, né? A gente não pode dizer que essa pessoa sai ilesa de uma vivência de luto, né? Pensando nisso, então, nós entendemos que o luto está sim relacionado à saúde mental, principalmente porque ela pode trazer, né, sintomas de depressão, pode levar a pessoa a ter realmente o transtorno depressivo, né, com todos os critérios diagnósticos necessários para se fechar esse transtorno. Pode levar também a uma ansiedade generalizada, por exemplo, as alucinações que eu expliquei anteriormente, queixas somáticas, transtornos de estresse pós-traumático. Aqui é importante sempre a gente pensar na forma como aconteceu essa perda, né? Se for uma perda por morte, como que aconteceu essa morte? As mortes por acidente, as mortes por assassinato, essas mortes mais traumáticas, mais violentas, elas sempre podem gerar uma questão voltada para o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Então é sempre importante a gente pensar como que essa morte aconteceu. Síndrome do pânico e dependência química por conta das razões que a gente citou anteriormente. Pensando no Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5, né, que foi lançado agora em 2014 no Brasil, que é um manual da American Psychiatric Association, nós temos duas dimensões do luto nesse novo manual, tá? Temos o luto sem complicações, que é o primeiro, que eles entendem que é uma reação normal à perda, onde a pessoa vai ter um humor depressivo, que vai ter insônia, apetite reduzido, perda de peso, entre outros sintomas. Por isso, nós temos que considerar aqui, né, em todas essa sintomatologia, as diferentes culturas. Então, cada cultura também vivencia o luto de uma forma. Nós sabemos aí de algumas culturas que comemoram quando existe a morte de alguém, porque eles entendem isso como um processo evolutivo. Então, a gente tem que entender a cultura que esse indivíduo está inserido, para a gente também entender o processo de luto que será vivenciado, tá? E fazer um diagnóstico diferencial para a depressão. Então, quando o luto, né, ele vai tornando-se mais patológico, né, quando ele vai entrando aí num processo de tempo maior, nós temos que fazer um diagnóstico diferencial para o transtorno depressivo, tá? Pensando, né, ainda no DSM-5, nós temos também esse novo transtorno que, junto com esse DSM-5 atual, agora lançado em 2014, que veio pela primeira vez, isso aparece no nosso manual, que é o transtorno do luto complexo e persistente.
E aí já responde a nossa questão. Sim, o luto está relacionado à saúde mental, tá? E aí, quais são os critérios propostos para a gente considerar se a pessoa está ou não no transtorno de luto complexo e persistente? Pelo DSM-5. Então, o que a pessoa precisa apresentar? Saudade persistente, uma dor emocional, e aí o relato, né, subjetivo dessa pessoa, preocupação com o ente querido, com o falecido, e preocupação com as circunstâncias da morte. Outro critério, sofrimento relativo à morte, a dificuldade de aceitação, o entorpecimento emocional, dificuldade com as memórias positivas, então a pessoa tem dificuldade ali em lembrar das coisas boas, né, relacionada à pessoa falecida, sentimentos de amargura ou raiva, autoacusação, que tem a ver com a culpa, que eu também já falei anteriormente, e evitação excessiva referente ao falecido ou às lembranças do falecido. Perturbação social da identidade, desejo de morrer para encontrar o falecido, dificuldade de confiar nas pessoas, e aí ela passa a ter uma generalização do tipo, se eu perdi tal pessoa, é provável que eu vou perder essas também, então é melhor eu me afastar de todos. Sentimento de solidão, sensação de vazio e perda de sentido na vida, confusão sobre o seu papel na vida, tem a ver com aquele movimento que eu falei da perda da identidade, né? E falta de planejamento no futuro. Essa pessoa não consegue mais pensar no futuro, não consegue ter sonhos, ambições, né? Vai ter ali uma ruptura também com esse futuro, como se a vida perdesse o sentido para ela. Qual é a prevalência na nossa população? De 2,4% a 4,8% da nossa população, né, vivencia esse transtorno relativo ao luto, porém, né, com uma maioridade aí pelas pessoas do sexo feminino, tá? Eu coloquei ali essa palavra delay porque eu não consigo pensar em uma outra pra gente explicar o que significa isso, né? Na verdade é quando essa pessoa ela tem ali, né, um tempo até a ficha dela cair em relação à perda que foi vivenciada, né? Então existe um delay emocional relacionado ao momento em que acontece a perda e ao momento onde alguns sintomas irão aparecer. Isso significa que tem pessoas que pode ficar até mesmo um ano, né? Vamos supor assim, aconteceu o falecimento, o filho, né, o falecimento do pai. O filho vai ter que lidar com uma série de coisas, vai ter que tomar conta de, por exemplo, testamento, herança, vai ter que dar conta dos negócios da família e uma situação que é bem comum, né? E aí ele não tem tempo naquele momento de vivenciar a perda dele. Depois de um tempo, às vezes 1 ano, 2 anos, essa pessoa vai ter a ficha dela caindo e vai conseguir olhar para aquela perda com algum sofrimento, tá? Então é também importante a gente pensar nisso. Às vezes os sentimentos relacionados à perda, eles não aparecem no tempo zero em que ocorre a perda. Pode acontecer depois de um tempo, tá? E um risco importante aí de suicídio, porque essa pessoa vai ficar tão fragilizada, né, tão sem perspectiva no futuro, que ela pode sim entender o suicídio como uma saída. Por isso que, sim, luto é uma questão de saúde mental. Quais são os fatores de risco ou de proteção que favorecem, né, a vivência do luto, seja positivamente ou negativamente? Pensando nos fatores de risco, nós temos que depende da etapa do ciclo vital de ambos, tanto de quem perde quanto do falecido. Então, não é comum na cabeça dos seres humanos a perda de crianças, né? É como se perder criança fosse algo inaceitável, porque criança está começando a vida, não vivenciou as coisas ainda. Então, essa é uma perda muito complicada de se assimilar. Mãe quando perde um filho muito pequeno. E o contrário também, a criança quando muito pequena, quando emocionalmente ainda muito frágil, quando ela ocorre uma perda na vida dela, isso também é um fator de risco importante. Então, quanto mais cedo a pessoa perde e quanto mais jovem é a pessoa que falece, mais difícil é a compreensão desse processo da perda em si. O tipo do vínculo, né? Então eu acabei de citar aí mãe que perde um filho, né? Esse realmente é um dos lutos mais complicados que nós podemos trabalhar, né? Por conta desse entendimento de que mãe e pai e avós sempre vão primeiro,
né? Então não consegue se imaginar o contrário, né? Isso inverte uma ordem natural do que se espera da vida, né? Então esse vínculo é bastante comprometedor aí. A forma abrupta e ou traumática em que ocorre essa perda, né? Então eu já dei o exemplo aí dos acidentes, dos assassinatos, dos desastres, né? Às vezes os desastres naturais também, quando não se espera, né? Pelo que vai acontecer. Violência, falta de informação ou ausência do corpo. Então um fator de risco muito importante aqui para a elaboração do luto em si é também olhar para essa perda no sentido de conseguir fazer os rituais, conseguir me despedir. Quando não existe essa possibilidade, a vivência fica muito mais dificultada, é como se a pessoa esperasse a vida toda, né, porque vai encontrar aquela pessoa, assim, é como se não tivesse a certeza de que a morte aconteceu. Né? Então é muito complicado quando a pessoa não pode passar por esse processo de despedida mesmo. Quando se tem uma ausência de rede de apoio, e aí nós estamos falando de algo bem amplo, né? Uma pessoa que nunca teve muitos amigos, nunca teve uma profissão, nunca teve objetivos seus, né? Quando acontece uma perda numa pessoa como essa, esse repertório mais restrito acaba gerando dificuldades ainda maiores dela lidar com a vida dela, né? Então vamos supor aqui, sei lá, duas irmãs que vivenciam, que moram juntas e que passaram a vida inteira juntas e tudo que uma fazia, a outra fazia também, e aí de repente uma delas, né, morre. Essa que fica vai ter muita dificuldade por tudo que ela fazia estava relacionado à vivência com essa irmã. Então é uma dificuldade importante aí da gente considerar também essa falta de rede de apoio. E características da personalidade do enlutado, né? Aqui nós temos que as pessoas que têm uma personalidade mais rígida, né, com menos flexibilidade, com menos jogo de cintura diante dos problemas da vida, né, ela vai ser uma pessoa que vai ter dificuldades em se adaptar ao novo, né? Lembrando aí, né, que todo luto, toda perda implica em uma necessidade de reorganização do cotidiano. Então essas pessoas mais rígidas, que já têm certa dificuldade em lidar com o cotidiano, obviamente terão dificuldade aí para lidar com essas questões, né, de assimilar uma nova realidade. Os fatores de proteção nós temos que é a rede de apoio adequada, então tudo ao contrário do que eu falei anteriormente, então é uma pessoa que tem ali um suporte, que pode contar com pessoas que gostam dela, que tem pessoas ao redor, né? Então isso é um fator de proteção importante. Vínculo saudável, né? E aí pensando em uma mãe que cria seu filho e entende que esse filho é para o mundo e não que é só dela, isso significa que se ela vir a perder esse filho, ela vai lidar melhor com essa perda. Eu coloquei saudável entre aspas, porque depende para quem, né, esse saudável. A ausência de culpa, então quando a pessoa sabe que ela realmente fez tudo o que ela poderia fazer para ter evitado aquela situação, né? Naturalmente, quando existe uma perda, é natural que as pessoas já busquem os culpados ou já se sintam culpadas. Quando existe uma culpa real, né, uma culpa de fato, né, e por alguma circunstância, é muito mais difícil que a pessoa vivencie essa situação, tá? A aceitação é muito pior. Participação nos rituais fúnebres, né, que foi o que eu comentei, essa possibilidade faz com que a pessoa assimile melhor toda essa situação. Ter uma religião ou uma espiritualidade, ter uma fé em algo, isso significa um fator de proteção importante. Ter a dor reconhecida e respeitada, isso aqui pensando na sociedade, né, quando as pessoas olham para essa pessoa e entendem o que ela está passando, né, respeitam o que ela está vivenciando, é importante ter esse reconhecimento no olhar do outro. Características de personalidade do enlutado, como a gente já citou anteriormente, e a pessoa que se submete a uma psicoterapia. Então acaba sendo muito importante aí para algumas pessoas entrarem em um processo psicoterapêutico, porque às vezes sozinho não se consegue fazer essa reorganização no cotidiano. Quais são as possibilidades de tratamento, né, para uma pessoa enlutada? Dependendo do nível deste luto, né, da dificuldade para se vivenciar esse luto, e aí a gente sempre vai olhar para o cotidiano dessa pessoa e verificar quais foram as perdas vivenciadas nesse cotidiano, existe a possibilidade de fazer um tratamento psicofarmacológico, que é aí, né, visitar um psiquiatra, passar por consultas regulares e esse psiquiatra ir dosando, né, as medicações
medicações, se houver a necessidade, uma escuta empática quando nós psicoterapeutas, né, ou pessoas que tratamos as pessoas que estão enlutadas, podemos, né, emprestar o nosso olhar, a nossa escuta para essa pessoa, compreendendo o sofrimento dela, propor a aceitação da realidade, né, que é essas diferenças todas que acontecem na vida quando existe uma perda, facilitar a resolução de problemas e ensinar essa pessoa a se readaptar a este cotidiano atual em que ela vive, né? Então, aí são alguns dos tópicos relacionados ao tratamento que nós podemos ajudar essa pessoa. E eu gostaria de encerrar com uma frase que eu penso ser muito bonita e tocante, né? Para a gente continuar as nossas reflexões aí sobre o tema, né? De muitas formas, o luto pode ser considerado uma doença. A dor do luto é tanto parte da vida quanto a alegria de viver. É talvez o preço que pagamos pelo amor, né? Então, por isso que eu comecei falando, o tamanho da nossa perda, da nossa dor relacionada à perda, vai ser o tamanho também do desejo que nós tínhamos ou do amor que nós tínhamos por aquela pessoa ou por aquela questão que foi perdida. Agradeço a vocês, deixo aqui meu e-mail caso precisem entrar em contato, caso haja alguma dúvida ou algum comentário que precise ser feito. E aqui no slide seguinte estão as referências que foram utilizadas para fazer essa aula. Muito obrigada!